É, hora do Mão. Ela possui o corpo de Sínia, a única feiticeira capaz de conjurar fogo. Mas ainda tinha 3 anos para o grande evento começar, então ela fica determinada a mudar seu destino e decide visitar uma casa de aposta, mas em vez de dinheiro, eles ofereceram um escravo como garantia. Ela acha que finalmente tem alguém para confiar, mas seu espírito de bruxa continua lhe atormentando, fazendo ela perder o controle. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje eu o criei modestamente, mas ele voltou obsessivo, e espero que aproveitem. A história começa com uma multidão enfurecida e com tochas nas mãos, com todos gritando que é preciso queimar a bruxa, já que é por causa dela que todos os celeiros estão queimando, e agora seria muito difícil para toda a aldeia sobreviver. Nesse momento, um homem está conduzindo uma garota ruiva para o local de sua morte, mas de repente, uma garota grita. Ela pede para parar e não queimar a mulher, dizendo que Cine é uma agradável jovem de 20 anos que não cometeu uma única ação ruim. Essa história conta sobre a vida de uma jovem simples, que por acaso se tornou a noiva do herdeiro do Império. Um dia, uma garota acorda no corpo de Sínia, que é a vilã da história. A garota é uma feiticeira do Império Belfar, e ela tem a habilidade de controlar o fogo. Usando suas habilidades sinistras, Sínia pode facilmente reunir e liberar calor, se tornando completamente invencível. Entre todas as atrocidades que cometeu, a garota desfigurou o rosto da mãe da protagonista, e ela também foi capaz de queimar metade do Império. Além disso, ela tenta sequestrar e matar um dos herdeiros da família imperial, mas o príncipe consegue frustrar todos os planos e sobrevive, o que leva à sentença de morte de Sínia. Sendo incapaz de resistir à sua natureza maligna, a jovem tem uma morte terrível, atingida por 15 flechas à prova de fogo. Essa morte é uma das tentativas de demonstrar o poder do herdeiro do Império, que eventualmente encontra sua felicidade. Quando a garota percebe que foi parar no corpo de Sínia, ela fica completamente assustada, sabendo que seu destino será terrível. Mas felizmente, ela acordou 3 anos antes do começo da história, o que significa que ela tem a chance de mudar seu destino. Então, se ela se manter discreta e parar com as atrocidades, ela provavelmente vai conseguir salvar a cabeça. Além disso, se os moradores decidirem queimá-la na fogueira, ela ainda vai conseguir sobreviver, já que pode até aumentar as chamas para conseguir escapar, e vendo a pilha de cinzas, acharão que a garota ruiva simplesmente queimou até as cinzas. No fim, tudo vai acontecer exatamente como ela espera, e agora eles estão prestes a construir uma fogueira para Sínia, mas de repente, um rapaz desconhecido aparece montado em seu cavalo, desviando a atenção de todos para ele. A bruxa não entende quem é esse rapaz, mas fica triste pela mudança repentina na situação. O rapaz fica de frente para ela, mas ele anuncia carinhosamente que vai libertar a garota. Na mesma hora, ele solta as mãos de Sínia e leva-uma ao seu rosto, beijando ela. Olhando nos olhos dele, a bruxa percebe que ele parece muito familiar, o que a deixa incapaz de afastá-lo. Cércia jura para si mesma que já sentiu aquele cheiro antes, notando que é realmente familiar. De repente, ela percebe que provavelmente esse rapaz é seu bem, apesar dele estar completamente diferente de como era antes. Ao mesmo tempo, o rapaz diz que sente muita falta de sua Sínia, e estava procurando por ela. No passado, a garota ruiva era uma fã e rainha dos jogos de azar, e ela frequentemente pegava todo o prêmio da mesa. Todos que viam suas vitórias consideravam a garota magnífica, e frequentemente lhe perguntavam como ela conseguia ganhar tanto. Eles pensavam em como ela era rica com tantas fichas, mas a bruxa sabia bem que ela deveria parar de jogar, sabendo que já se tornou um vício para ela. A garota já está começando a enlouquecer, o que provavelmente é o motivo para que tenha ela ganhado tantas vezes seguidas. De repente, a bola cai de novo no número 16, o que significa outra vitória. Então, a bruxa se levanta da mesa e grita alegre que conseguiu ganhar de novo. Ela pensava em como ela finalmente poderia se livrar da vida de uma bruxa maligna e começar a viver como uma pessoa comum. Acontece que a garota entrou no corpo de Sínia à noite, quando ela dormiu depois de ler um livro, e quando acordou, ela já estava no corpo da bruxa de cabelos vermelhos de fogo. Ela percebe que não possui apenas uma aparência encantadora, mas tem também poderes aterrorizantes. Sínia é uma das pessoas mais frias já vistas, e ao mesmo tempo ela não tem medo do fogo. Mas nenhuma pessoa viu o outro dela, um lado onde há apenas solidão. A garota é uma vilã que todos só querem que morra, e no fim, eles conseguem exatamente isso. Depois que ela acaba presa no corpo de Sínia, ela acha que será o fim de sua vida, o que quase faz ela enlouquecer, mas agora ela já está nesse mundo há 4 anos, e por enquanto ninguém sabe que a garota de cabelos vermelhos é uma bruxa. Ela imagina que essas mudanças repentinas são graças à vontade de Deus, então ela decide que vai começar a viver por conta própria, além de também ganhar todo o dinheiro que conseguir. Ela imagina que se Sínia ficar rica, ela pode evitar o desfecho original de sua vida e viver muito mais. Mas ela é informada de que o clube de apostas não tem dinheiro no momento, então ela fica completamente surpresa. O homem responde educadamente a Sínia que o clube está em uma situação difícil por enquanto, mas ele também acrescenta que o conde deve retornar em breve, então ela pode falar com ele. Mas a bruxa fica irritada,
e diz que seria melhor se ninguém se recusasse a pagar seus lucros. O rapaz diz de novo que no momento eles não podem fazer isso, então Cinia quebra uma das fichas, antes de começar a quebrar a mesa de repente. A garota perde a compostura, gritando para que seu dinheiro seja devolvido. Cinia não quer esperar por uma semana, já que ela não poderia apostar enquanto isso. Ela pensa em como antes ela não teria sido capaz de fazer algo assim para evitar as reações das pessoas, mas agora que estão sozinhos nada lhe impede. De repente, o rapaz diz à garota que ele pode fazer uma pequena garantia especialmente para ela. Então ela caminha com ele por algum tempo, e pergunta de novo qual é a garantia em questão. De repente, ela vê à sua frente um garoto pequeno e assustado sentado em um canto escuro. Acontece que ele foi capturado recentemente e virou um escravo. Ao ouvir essas palavras, Cinia pergunta se ele está mesmo querendo que ela leve uma criança como garantia. Mas o assistente diz à garota para confiar nele, avisando que esse rapaz vale muito. Mas a garota fica furiosa, já que ele tinha dito que o Visconde não tinha dinheiro no momento. Cinia sabe do poder da sua raiva, então ela tenta se acalmar para evitar cometer os erros da cínica original, sabendo que pode acabar queimando o cassino sem dificuldade. O funcionário também pede que ela se mantenha calma, garantindo que o Visconde definitivamente pagará tudo depois de um tempo. Enquanto isso, o menino continua sentado no canto, e ele continua tremendo de medo. Cinia se acalma, e percebe que agora ela tem que pensar de forma mais radical que o normal para tentar ganhar seu dinheiro. Ao observar o menino, ela percebe que ele está todo machucado e arranhado, e seu corpo está completamente desnutrido, então provavelmente ele não come há muito tempo. O menino se encolhe quando percebe que ela finalmente se aproxima dele. Ele está muito assustado, e de repente Cinia estende sua mão para ele, pedindo ao menino que a olhe. Ele estende a mão para ela confuso, mas sente uma sensação boa de calor e calma por todo o corpo. Então, a garota diz que concorda em tomar o menino como garantia, pedindo que ele seja entregue. Mas Cinia imediatamente fala que se o conde não pagar seu lucro dentro de uma semana, ela iria queimar todo o prédio. Quando a garota volta para sua casa com o garoto, ela pensa em como queria reformar a casa com o dinheiro que ela tinha ganhado, mas agora seus planos mudaram bastante. Em vez de dinheiro, ela trouxe uma criança de garantia. Quando Cinia está prestes a tratar os ferimentos do rapaz, ele começa a negar, dizendo que está tudo bem. Mas a garota manda ele se aproximar dela sem precisar fazer com que ela conte até 3 para isso. Depois de falar isso, o rapaz imediatamente corre até a bruxa, e ela começa a enfaixar seus ferimentos. Então, o menino pergunta a Cinia qual é seu nome e como ele pode chamá-la enquanto estiver com ela. A garota responde e pergunta o nome dele, mas o menino olha para o lado envergonhado e diz que não tem nenhum. Então a bruxa rapidamente muda de assunto, lhe perguntando quantos anos ele tem agora. O rapaz responde que tem 19 anos, surpreendendo a garota. Ela percebe que o rapaz parece um estudante, mas na verdade, ele é apenas um ano mais novo que ela. Ela pergunta se está com fome, então o rapaz diz que está tudo bem e que ela não tem necessidade de alimentá-lo. Mas Cinia vai até o pote de sopa, e diz que se ele não comer tudo ela vai estragar. Enquanto ela acende o fogo, percebe que essa é a primeira vez que usa sua magia em alguém, e ela espera que esse rapaz não conte a ninguém sobre o que viu. Mas ao mesmo tempo, ele olha com admiração para a garota e pergunta se ela é uma bruxa. Cinia calmamente diz a ele que ela é a única que sabe controlar o fogo, dizendo para não contar a ninguém. De repente, o rapaz pergunta se ela já se sentiu solitária vivendo longe das pessoas, mas ela diz meio triste que depois de tanto tempo ela se acostumou com a solidão. Quando o menino chama Cinia oficialmente de mestra, a garota pede para que ele só lhe chame pelo nome. Ela entende perfeitamente que agora não há motivo para se apegar a ninguém, especialmente quando ele vai embora em uma semana, mas ainda acha que deveria chamar ele de alguma forma. Então, a bruxa diz que pensou em um nome para ele, e ela sugere que o rapaz se torne Ben. No início, Cinia acha que ele não gosta do seu nome, mas ele começa a negar e diz que gosta. Na verdade, ele está feliz por receber qualquer nome, e especialmente de uma garota tão maravilhosa, então ele não pode evitar de gostar. No Império é permitido a construção de casas de apostas, então o Visconde usou todo o seu dinheiro para criar uma casa de aposta. Em seguida ele vendeu sua propriedade, e também adquiriu dívidas para conseguir a permissão do Imperador. Então, depois de um ano sua casa de apostas finalmente estava de pé. Ele estava atolado em dívidas, mas planejava pagar suas dívidas com o dinheiro do cassino. Ele sabe que a probabilidade de ganhar o jackpot é muito pequena, então no fim o lucro seria todo dele. Mas Cinia conseguiu ganhar o jackpot 3 vezes seguidas, arruinando os sonhos do homem. Se ele desse dinheiro a Cinia, ele acabaria falido, e foi por isso que ele usou Lewis como escudo e fugiu. Depois de algum tempo, ele volta ao seu palácio e começa a gritar com seu assistente pelo caos. Lewis começa a se desculpar, mas explica que tudo isso é obra da garota de cabelos vermelhos. Mas o conde levanta sua voz ainda mais forte, já que não pode acreditar que o homem não consegue lidar com uma mulher. Mas Lewis começa a gritar que essa mulher é louca e tem poderes estranhos.
Ele lembra como ela usa habilidades estranhas que o fazem sentir muito calor, e como um vento levantava seus cabelos de repente. Então, o homem percebe que embora seu assistente seja estúpido, ele ainda não poderia inventar esses absurdos. Mas ele pergunta o que aconteceu com seu escravo comprado, ficando furioso ao saber que o rapaz foi dado como garantia. Então, ele começa a gritar com ele por ter conseguido dar um produto tão valioso para uma simples garota que exigia garantia. A riqueza dele está bastante limitada, especialmente comparada a Enu, o homem mais rico do império, e foi por isso que ele pegou tantas dívidas com ele. Mas felizmente para ele, o homem gostava de escravos bonitos, então ele comprou bem como escravo para tentar fazer ele perdoar sua dívida. Então, o homem manda que ele procure o garoto que ele deu como garantia, ordenando que ele seja devolvido. Ele deve se encontrar com Enu em uma semana, mas agora seu pagamento foi perdido, e ele também não consegue pagar Sínia no momento. Mesmo assim ele não tem escolha, ele deve fazer de tudo para conseguir o escravo de volta. Enquanto Ben come, a garota realmente quer conhecer o rapaz melhor, então ela começa a conversar com ele. De repente, ela percebe que ele ainda está com fome, então oferece-lhe servir mais comida. Ela começa a pressionar Ben, dizendo que se ele não comer a sopa ela vai ser jogada fora. Mas no fundo, Sínia entende que o rapaz só está acostumado à escravidão. Ela continua dizendo que se Ben não terminar de comer, ela jogará fora o resto da comida sem pensar duas vezes, então o rapaz volta para a mesa, dizendo que tentará terminar tudo. No terceiro dia, ela ouve Ben quebrar outro prato, notando que agora já são 5 pratos quebrados. Mas Sínia pega a vassoura e vai remover os fragmentos. Ela também não está irritada com o menino, mas Ben pede à garota que lhe dê a vassoura, e ele está pronto para limpar tudo sozinho. Muito provavelmente, quando Ben era um escravo sem nome, ele foi ensinado que se não trabalhasse ele não comeria. De repente, a garota nota que o rapaz se cortou, então ela se volta para ele perguntando o que aconteceu. Ben começa a se desculpar com ela por cortar sua mão, e ele tem medo do que ela faria. Mas Sínia assenta o rapaz e pega a vassoura, dizendo para ele não se desculpar por essas ninharias. Depois de alguns minutos, a garota pega um kit de primeiros socorros e algodão, então ela começa a tratar o dedo machucado. Olhando para Sínia, Ben entende que por causa de sua beleza, ele não consegue fazer nada com calma, e por isso está cometendo tantos erros. Ele também percebe que é muito quente ao lado dela, então realmente parece para ele que ela é realmente sua luz. Sínia enfaixa o dedo do menino cuidadosamente, quase terminando o tratamento. Depois da garota terminar de tratar a ferida, ela pede ao rapaz que seja mais cuidadoso na próxima vez. Então Sínia nota que em poucos dias o menino alcançou a altura dela. Quando ela percebe como Ben cresceu tanto em apenas 3 dias, ela fica muito confusa, mas também parece feliz por poder ver como o rapaz está crescendo, então ela planeja ele alimentar mais no futuro. À noite, Sínia vê que Ben está tendo algum tipo de pesadelo de novo, o que também não é a primeira vez. Sem pensar duas vezes, a bruxa decide aquecer ele usando magia, enquanto diz que tudo ficará bem. Não há mais nada que ela possa fazer, então tudo que ela pode fazer é aquecer e acalmar sua respiração enquanto espera que ele adormeça. Ela nota que ele sonha isso todas as noites, e aparentemente ele se sente culpado por tudo. Ela percebe que não pode devolver o ex-escravo nesse estado pro Visconde. Ela sabe que precisa de dinheiro para sobreviver, mas apesar disso Sínia está decidida a cuidar do menino. De repente Ben abre os olhos, assustando Sínia, que pensa que ele acordou por causa dela. O rapaz olha para Sínia envergonhado, mas depois ele sorri gentilmente para ela e agradece por tudo. A garota percebe que ele sabe de tudo o que ela fez, e ele percebeu tudo desde o início. Então ele confessa que fingiu estar dormindo para não assustá-la, mas que agora ele está incrivelmente grato. Sem pensar duas vezes, ela sorri e diz a ele para não se preocupar com isso, então lhe deseja bons sonhos. De manhã, Sínia já está esperando por Ben com suas tesouras para cortar o cabelo, mas o tempo todo o rapaz se recusa a cortar, fazendo parecer que realmente não quer ou que tem medo. Então, Ben balança as pernas e evita as tesouras, fazendo Sínia reclamar por não conseguir fazer nada. Depois de algum tempo ele consegue se acalmar, então a garota começa a cortar seu cabelo. Quando ela termina de trabalhar com as tesouras, ela nota que Ben está com febre. Então ele pula da cadeira, e está prestes a correr para longe da garota para se acalmar, mas Sínia o agarra de repente e diz para ele parar de fazer isso, assustando Ben. Naquele momento, Ben admite que seu coração estava prestes a saltar para fora de seu peito, então Sínia sugere que o rapaz poderia ter tido um ataque cardíaco, o que exigiria que ele fosse ao hospital. Mas no mesmo instante, Ben diz que se sente muito melhor, então ele volta à cadeira e pede para ela cortar seu cabelo de novo. Quando terminam, Ben confessa que gostaria que o calor das mãos dela sempre estivesse no seu cabelo. Enquanto isso, um servo avisa a seu mestre que ainda não encontrou a pessoa que estão procurando. O homem olha sério, completamente insatisfeito com os resultados. Ele lembra que a maldição não vai deixar o sujeito aguentar mais 2 anos, então ele exige que ele seja encontrado antes disso, mesmo que em pedaços. Ao mesmo tempo, Ben e Sínia estão se divertindo, e decidem assar pão juntos.
A garota percebe que ela ficou completamente sem comida, pensando frustrada em como tudo chega ao fim. Vendo a confusão de Sínia, Ben pergunta preocupado o que aconteceu. Mas ela muda de assunto sabendo que ele iria se culpar, então inventa que não come carne há muito tempo, então ela vai precisar ir ao mercado comprar mais. O rapaz pergunta à garota com um olhar pidão se ele pode ir com ela, mas Sínia recusa, e de repente Ben parece completamente triste, fazendo a garota se sentir constrangida. Ela também sabe que ainda não tem dinheiro, então ela vai precisar vender suas joias. A Sínia original adorava se vestir para qualquer ocasião, então ela nunca poupava dinheiro em roupas ou joias, fazendo ela gastar a fortuna de seus pais nisso. Mas ela pensa em como tem sorte, já que se não fosse por isso ela passaria por dificuldades. Ben diz a Sínia que poderia ser muito perigoso andar sozinha, mas ela confessa que está mais preocupada com ele ficando sozinho. Então, a garota pede ao rapaz para ser um bom garoto e não quebrar mais nada. Ela está pronta para sair, e avisa para ele que voltará logo. Quando estava saindo, Ben diz sorrindo que estará esperando por ela, o que faz a bruxa explodir em um sorriso. Pouco depois, ela chega a uma joalheria, então o senhor analisa as joias que ela trouxe. Desde a infância, Sínia adora joias, o que levou ela a desenvolver um bom gosto e senso de moda. O homem diz à garota que há um arranhão no anel, o que o impede de oferecer um preço muito alto. Mas a bruxa sabe que não tinha nenhum arranhão no anel em casa, então ela olha para ele com desprezo. O joalheiro lhe entrega o anel para que ela possa ver por conta própria o que está errado e ver o arranhão, mas ela sabe bem que não deveria ter um arranhão, e imagina que ele fez isso de propósito, então ela agarra o homem irritada. A mão dele começa a esquentar, e ele soltando uma lâmina que estava segurando. A garota pergunta o que é aquilo, então ele puxa a mão de volta e começa a se explicar. Mas Sínia pega um anel caro e passa a mesma peça de ferro por ele. Vendo o que a garota fez, o joalheiro fica irritado gritando que o anel era feito de ouro puro, enquanto ela nota que o corte da lâmina se parece bastante com o corte no seu anel. Ela decide não fazer nada, mas avisa que quer o pagamento apropriado pela joia. O homem imediatamente grita que não daria mais de 103 mil, mas não querendo perder tempo com ninharias, a bruxa diz que não deixará a loja até que ele lhe dê 500 mil. Naquele momento, a garota dá um tapinha no ombro do joalheiro e avisa que talvez ele tenha se enganado. Sínia diz que esperará pelo menos 500 mil, enquanto o joalheiro relutantemente aumenta o preço para 400. Mas a garota não desiste, deixando o homem de joelhos. Pouco depois ela sai com seu dinheiro nas mãos e vai para o mercado alegre, pensando em como ele só deveria ter dado o dinheiro logo. Depois de algum tempo no mercado, Sínia compra tudo o que precisa. Na próxima vez ela planeja levar Ben com ela para lhe ajudar com as compras, já que acabou com mais dinheiro que ela esperava. Mas de repente, ela percebe que ele terá que partir em alguns dias. Eles ainda podem passar algum tempo juntos, mas ela precisa se lembrar que logo se separariam. Naquele momento, Sínia ouve um homem procurando por ela, e ele está perguntando aos moradores sobre uma garota ruiva. Ela vira a esquina e começa a pensar no porquê o homem está lhe procurando. Então, ela percebe que estão procurando ela por causa de Ben, o que poderia ser muito perigoso para o rapaz. De repente, Sínia lembra que ele está em casa sozinho, então ela tem que se apressar para que eles não cheguem até ele primeiro. Ela se vira preocupada e corre em direção a ele com toda a sua força. Enquanto isso, Ben está muito envergonhado por seus pensamentos, mas também está feliz por receber o calor e cuidado de Sínia. De fora, a garota de cabelos vermelhos parece muito fria e inacessível, mas na verdade ela é bastante cuidadosa com ele. Além disso, ela foi a primeira pessoa a chamar ele por um nome. Ele nunca tinha sido chamado antes, e está satisfeito de saber que foi Sínia quem lhe deu esse nome. Ele começa a se sentir muito constrangido de novo, se perguntando como ele pode pensar nessas coisas com a garota que lhe salvou. Ben sai para tomar um pouco de ar, e decide aproveitar para lavar as roupas, já que agora ele pode se concentrar mais. Ele começa a pensar em como seria bom se ele aprendesse a cozinhar, já que poderia servir comida para Sínia. De repente ele ouve os passos de Sínia, então se vira alegre para cumprimentá-la. Ela pergunta ansiosamente se ele está bem, enquanto Ben não entende o que Sínia está falando, e pergunta surpreso o que poderia ter acontecido com ele. A garota percebe que ele está mesmo bem, então ela mente, e diz que só estava preocupada que ele tivesse quebrado os pratos de novo. Mas Ben fica muito envergonhado com a proximidade deles, então ele também fica preocupado, já que Sínia poderia facilmente sentir seu coração batendo forte. Então, ele diz que está pronto para ajudá-la a levar as compras para casa. Enquanto ele está saindo, ele espera que no futuro o desejo de ficar perto de Sínia desapareça. Nesse momento, o trabalhador pede desculpas ao seu mestre, já que não conseguiu encontrar aquele escravo. O duque já esperava isso, então ele ordena ao servo que prepare 30 milhões de slings para pagar a garota, já que ela deveria vir buscar eles em 3 dias, então eles devem preparar o dinheiro com antecedência. O rapaz olha surpreso para o senhor e pergunta se ele está realmente pronto para pagar a Sínia. Ele explica que não podem deixar tudo como estava, então eles teriam que dar dinheiro e receber a garantia de volta, mas primeiro era necessário descobrir onde a própria bruxa morava. Depois,
O plano do Duque é matar a garota e tomar à força todos os slings que ela ganhou. Enquanto isso, Cinia obriga Ben a comer de novo, mas ele vira o rosto constrangido. Então, ele começa a falar que já está feliz apenas observando ela apreciando a comida. A garota fica surpresa com o comportamento de Ben, e percebe que ele se comporta como um adolescente apaixonado. Mas ele ainda não consegue entender por que começou a fazer essas coisas sem perceber. De repente, a garota percebe o que está acontecendo, então ela deixa cair o garfo de surpresa, mas Ben começa a entrar em pânico e corre imediatamente para buscar outro. Cinia fica muito envergonhada, e ela não entende o que fazer. Ela também não pode acreditar, sabendo muito bem que gosta de caras musculosos. No momento em que Ben traz outro garfo, Cinia pensa que apesar do rosto dele ser atraente, Ben ainda é muito magro. De repente ela se levanta constrangida avisando que vai deixar a mesa. O rapaz começa a se desculpar com ela, enquanto a garota pede internamente para ele não reagir assim. Ela sai depressa e fala que ele pode terminar a carne restante. Tarde da noite, Cinia não consegue dormir com todos os pensamentos que surgem em sua mente. A garota percebe quão estúpida ela foi na mesa de jantar, notando como ela não consegue dormir. Ela entende que o que sente por Ben é simplesmente um carinho de longo prazo em casa, então ele é mais como um irmãozinho, o que faz ela sentir pena dele. Cinia também entende que em breve ela vai decepcionar o rapaz trocando ele pelo dinheiro que ganhou, já que o que ela mais quer é uma vida feliz se livrando da imagem de vilã. Ela percebe que o dia da separação está muito próximo, então o coração dela começa a bater mais e mais forte. A bruxa entende que precisa ser forte, e já está se preparando para tornar a separação mais fácil para ele. Ela começou a manter distância dele, mas não pode deixar de pensar que se o rapaz voltar ao cassino, ele provavelmente será feito escravo de novo. Então, Cinia pergunta bem onde está sua mãe, então ela descobre que ela morreu quando ele tinha 13 anos. Ela pergunta ao rapaz sobre isso, e ele explica que depois disso ele virou um escravo. Ele explica que já faz muito tempo, então ele mal se lembra do que aconteceu, mas sabe que ficou completamente sozinho depois, então ninguém nunca mais o chamou por um nome. Foi por isso que ele ficou feliz quando Cinia lhe deu um. Cínica sabe que não conseguiria ficar com Ben mesmo que realmente quisesse, já que no fim seria ruim para ele. Ela sabe que a história poderia se voltar contra ela a qualquer momento, então o rapaz também seria morto mesmo sendo inocente. Então, Cinia decide que é hora de começar a se afastar de Ben, e ela responde secamente que fará tudo sozinha. No início, o rapaz não entende por que ela respondeu dessa maneira, mas ele não discute e simplesmente concorda. O tempo deles juntos se acaba rápido, e o dia da despedida de Ben finalmente chega. Então, amanhece, e Ben avisa que está pronto para ir, fazendo Cinia perceber que ele entendeu que não poderia ficar. Ele sorri como se tudo estivesse bem, e Cinia fica surpresa que ele parece ter aceitado. Quando o sol começa a se pôr, Ben pega a bruxa pela mão, então eles vão juntos ao verdadeiro dono do escravo. Enquanto isso, o Visconde está sentado nervoso, completamente apavorado pela chance de Cinia mudar de ideia. Na frente dele tem uma carta do conde mais rico, que está ansioso para se encontrar com o dono do cassino. O homem entende que ele não está esperando só um escravo, ele quer agradar Enu e ganhar sua fortuna de novo. Ele fica sem paciência, então se levanta e começa a gritar com seu empregado, já que a mulher não apareceu para devolver o escravo. Mas de repente Cinia entra com Ben. Então, ela tira o capuz e o homem vê seu rosto, ficando bastante surpreso com a beleza da garota, pensando em como não esperava por aquilo. Sem pensar duas vezes, ele pede a Cinia para devolver a garantia que ela tinha levado na semana passada. Enquanto Ben avança, o Visconde percebe que o menino ganhou peso e também mudou seu penteado. Cinia começa a entender que para essas pessoas, Ben é apenas uma garantia ou um brinquedo, e ela não tem dúvidas que seria melhor para o rapaz ficar com ela. Mas o homem diz que a garota não deveria se preocupar com a segurança de seu escravo, explicando que eles estão prontos para lhe fornecer as melhores condições, já que Enu prometeu cuidar do menino, então ele seria feliz vivendo lá. Ela descobre que Ben deve ir para outra pessoa amanhã ao amanhecer. Então, o assistente fornece à garota uma mala com 30 milhões de slings. Depois da transferência, o escravo é rapidamente levado e começa a ser separado de Cinia. Mas o rosto dela imediatamente muda de emoção, enquanto eles começam a dizer para ela pegar seu pagamento. De repente, a garota olha ameaçadoramente para o sujeito, e pergunta se ele estava seguindo ela. Ele avisa que só estava procurando para devolver o dinheiro dela mais cedo, mas Cinia continua olhando para ele com raiva. Ela explica que vai deixá-lo se safar por estar lhe perseguindo, mas se isso acontecer novamente, ela sem dúvidas lhe punirá. Então, ele pede a Lewis para trazer um caderno onde a garota deveria assinar. Então, ela pensa em como Ben segurava sua mão, mas lembra que o dinheiro era o que ela queria desde o início, então decide apenas ir. Com o tempo, o conde começa a torturar o escravo para que ele conte sobre os poderes da garota, mas quando Ben se recusa a falar, o homem perde completamente a paciência, dizendo cinicamente que ele descobrirá sozinho. Depois de terminar de espancar o escravo, o Visconde recebe a notícia que encontraram a casa de Cinia.
Então ele decide ir, mas Ben tenta impedi-lo de machucar a garota, recebendo um golpe no rosto. O Visconde fala em como ele estava tentando evitar estragar o rosto dele, mas fala sorrindo que Nu vai entender. Depois disso Ben é colocado em uma sala escura de novo, enquanto mandam ele ficar até ser levado. Enquanto isso, Cinia se deita para descansar, mas não consegue dormir por causa de todos os pensamentos que estão lhe enlouquecendo. Ela decide começar a se movimentar de alguma forma, esperando que talvez ela se distraia um pouco. Andando pela casa, ela começa a imaginar vários momentos dela com Ben, e percebe que começou a ter alucinações, como se tivesse ouvindo o nome dele. Cinia finalmente decide que deve trazer Ben de volta para ela, e mesmo que ela precise sofrer por isso, ela acha que tem a obrigação de tirá-lo da escravidão. Cinia planeja devolver todo o dinheiro ao Visconde, esperando que isso fosse o bastante para recuperar Ben. Mas de repente, a garota vê o Visconde e seus capangas bem na sua frente. Cinia fica completamente preocupada, mas o homem sugere entrar para conversar. O Visconde pergunta se a garota pretende voltar pelo escravo, sugerindo que ela lhe trate bem, já que ela não vai conseguir encontrá-lo sem ele. Ela avisa que vai devolver o dinheiro, enquanto o conde não pode acreditar que a garota está tão preocupada com um escravo infeliz e patético. Ele ultrapassa todos os limites falando que lixos se reconhecem, então, a forma maligna de Cinia desperta e ameaça o homem. Vendo a cena, o homem percebe imediatamente o que seu empregado estava falando. De repente seus capangas começam a atacar a bruxa ao mesmo tempo. Mas ela parece completamente possuída, então agarra um deles pelo pescoço, enforcando ele enquanto os outros assistem com medo. Então seus assistentes caem, e o conde começa a gritar que ela não pode matá-lo, e fala que apenas ele sabe do paradeiro do escravo. Então, o espírito ameaçador da bruxa grita para que a garota arranque a língua dele e esmague sua garganta. Mas tentando se manter no controle, Cinia percebe que não pode matá-lo, tentando ao máximo manter sua sanidade. Mas o conde percebe que a bruxa finalmente tinha se acalmado. Então ele relaxa imediatamente, explicando como Ben estava falando dela enquanto era espancado. Ele pergunta se ela não quer ver ele, enquanto Cinia continua surpresa com o que ele disse. Ao ouvir tudo aquilo, a bruxa não consegue mais se controlar, e no fim, ela cede ao espírito de Cinia. Fogo começa a aparecer ao seu redor, que começa a queimar tudo que está em seu caminho. O assistente ao lado de fora da porta vê as chamas aumentando, e fica completamente horrorizado com o que está acontecendo. Ele nota que esse é o poder da mulher, então cai de joelhos em choque, ainda sem conseguir acreditar. O Visconde grita para alguém lhe salvar e chora, implorando para não morrer. Ele reza para que Cinia pare tudo isso, pronto para admitir que estava errado. Abrindo o caminho através do fogo, o conde rasteja até a garota chorando, e começa a pedir que ela o ajude. Mas Cinia sorri, e agora ela é uma bruxa de verdade que não sente pena de ninguém, apenas uma força descontrolada. Mas a garota transformada tenta se acalmar e começar a controlar seus poderes. Ela pensa em como Cinia é feroz e difícil de controlar, mas sabe que se ela não tivesse feito isso ela teria seguido os passos da bruxa e teria tido uma morte trágica. Ela vê as pessoas caídas e se pergunta se ela matou todos. Então ela decide verificar os corpos, percebendo que o conde ainda está vivo. Ela pensa que se o deixasse ali ela iria ser igual à Cinia original, então ela carrega todas as pessoas para fora da casa em chamas e as joga no chão. Ela diz a Lewis que eles têm muitas queimaduras, mas apesar desses ferimentos todos estão vivos. Ela explica que o Visconde causou isso a si mesmo, então ele não deve culpá-la. Ela se vira e fala para ele não lhe seguir, mas de repente ele pede à garota para parar. Ela se vira irritada, perguntando o que ele queria dessa vez. Mas ele menciona o escravo, avisando que ele está no pier do rio Cedre. A garota olha para ele desanimada e pergunta o que ele está planejando, mas o rapaz lhe entrega alguns papéis de sua maleta, dizendo que ela também precisaria daquilo. Ele explica que não está tramando nada contra a garota, já que o dinheiro já pertencia a ela. Então agora sua única preocupação é cuidar do conde. Ele se curva para a garota e diz que Deus estaria ao lado dela, e depois disso, a garota imediatamente corre para o local indicado. Ela realmente quer estar ao lado de Ben, e sabe que não poderia ficar sem o rapaz. Mas Ben está sendo levado ao lugar de embarque de escravos, enquanto os funcionários reclamam e o maltratam por lhes fazer trabalhar até tarde. Ben percebe que todos o tratam da mesma maneira, e apenas Cinia que o aceita como uma pessoa. Ela foi a única que o ajudou a entender o que significava cuidado de verdade. Ben sente muita falta de sua bela Cinia, mas um dos homens que está levando ele começa a ordenar que não perca tanto tempo, mandando ele se levantar imediatamente. Mas ele percebe que Ben está resistindo à ordem, então eles decidem parar e fazer uma pausa para fumar. Então, Ben percebe que não consegue mais sentir o calor de sua amada bruxa. Deitado no chão frio, ele olha para o céu e nota as gotas de chuva caindo. Ele quer que tudo nesse mundo seja lavado pela chuva, exceto a cabana de Cinia. De repente, ele ouve a voz da garota, fazendo sua expressão mudar imediatamente. Ele começa a olhar ao redor e procurar por ela, até que vê a garota de cabelos vermelhos correndo em sua direção. A bruxa corre imediatamente até o rapaz molhado e começa a dizer que o libertará.
Vendo a cena, os olhos de Ben quase começam a se encher de lágrimas, sem acreditar que no fim a garota veio salvá-lo. Usando seus poderes, ela queima a corda apertada que Ben está amarrado, libertando ele. Ben ainda não acredita no que está acontecendo, então ele começa a se aproximar da garota para verificar se era verdade. Ben pergunta se está tudo bem com ela, já que o Visconde lhe disse que ia encontrá-la. Mas Cinia também examina o corpo do rapaz, coberto de novos machucados. Mas Ben responde que está completamente bem, e a bruxa imediatamente pede desculpas por ter deixado ele sozinho, mesmo que não devesse ter feito isso. Ben parece feliz, então diz à garota que ela não deveria se desculpar por isso, pois ele está feliz por tê-la de volta. A bruxa explica que tem que estar sozinha já que ela não consegue controlar seus poderes completamente. Cinia temia que pudesse acabar causando danos irreparáveis a Ben por causa de suas habilidades, mas depois de se separar dele, a garota percebeu que estava pensando nele direto. Ela confessa que se lembrou de sua voz e do seu rosto, falando que não conseguiu esquecer de nada, então foi por isso que ela reuniu suas forças e decidiu trazer ele de volta. Então, ela admite que é egoísta, e quer estar perto dele apesar do que pode acontecer. Ela explica tudo achando que Ben a rejeitaria, já que ela simplesmente o abandonou. A garota está deprimida pelos pensamentos ruins, e ela nem consegue olhar na direção de Ben, mas de repente, ele pede que ela faça isso. Então, Ben diz que ele também pensava constantemente em Cinia depois da separação deles. Ele se aproxima da garota o máximo possível, e explica que só quer estar ao lado dela. Pouco depois, a bruxa queima o documento de escravidão de Ben, finalmente libertando ele. Os dois decidem encontrar um alojamento onde ninguém os conheça, e finalmente recomeçar suas vidas do zero. Eles vagaram sem rumo de carruagem, passando por vários ambientes durante a viagem. Os dois conversam sobre uma variedade de coisas, discutindo sobre as cidades e lugares por onde passam. No terceiro dia de jornada, eles encontram uma aldeia tranquila onde decidem ficar. Essa era a aldeia de Molen, originalmente fundada por pessoas livres e que logo começou a crescer. Depois de algum tempo o chefe da vila ajuda os jovens a encontrar uma pequena casa ao redor. Ela era um pouco afastada da vila, mas era onde ninguém os perturbava, então Cinia e Ben estavam felizes. Enquanto Cinia caminha com Ben por uma rua movimentada, ela percebe que precisa comprar roupas novas para ele. Ela lembra que a vila era bem conhecida por sua marcenaria, e nota os artesãos trabalhando pesado em vários projetos, e não pode deixar de perceber que eles adquiriam belos corpos também. Ela não consegue parar de olhar para eles, mas Ben percebe isso e chama a atenção dela, então Cinia se desculpa, mentindo que o processo de marcenaria tinha atraído sua atenção. Mas o rapaz sabe muito bem que ela não estava babando por isso. Cinia não quer contar a Ben sobre suas preferências imediatamente, então ela decide esconder isso. Ben mostra a ela uma pulseira bonita, mas fica surpreso quando ela quer comprá-la. Então ele diz para olhar o resto das joias, já que ela poderia encontrar algo melhor. Mais tarde, as pessoas que estão procurando por Ben chegam à antiga cabana de Cinia. O homem parece surpreso que a cabana tenha virado cinzas, já que tinha muito concreto e também era bem grande. Um dos homens explica que faz um tempo que eles não o viam, então o sujeito percebe que eles estavam atrasados, e percebe que vai precisar contar isso a seu mestre. De repente, ele nota muitas joias no chão, e percebe que são itens realmente caros. Ele manda seu assistente preparar tudo e se apressar, dizendo eles não podem perder tempo. Ele olha para o céu e pensa em como seu mestre quer resultados, então ele está pronto para passar por qualquer pessoa que estiver lhe atrapalhando. De manhã, Cinia desfruta de seu chá sob os raios do sol. Ela olha para fora e se alegra com o dia maravilhoso e tranquilo, querendo viver assim todos os dias. Ela não quer se estressar por várias razões, notando como sua vida começou a melhorar. Então, Ben corre até ela e anuncia alegre que se candidatou para um emprego. Quando Cinia ouve isso ela fica confusa, e começa a sentir que não está trazendo dinheiro suficiente para eles. Mas Ben está animado, e explica orgulhoso que conseguiu um emprego como carpinteiro. A garota fica surpresa, mas ela se diverte e sorri de repente, parabenizando Ben por sua conquista. Isso deixa o rapaz vermelho, então ele se aproxima dela e pede encantado para ela não esconder seu sorriso. Muitos pensamentos diferentes passam pela cabeça dele, notando como é difícil conter seu desejo de beijar Cinia, mas ele decide não estragar o momento. Depois de um tempo, Ben diz à garota que ele vai lavar as roupas para que Cinia pudesse descansar. Mas a garota não entende o que ele está falando, já que ele tem um trabalho duro como carpinteiro. De repente ela lembra que pode ter deixado sua roupa íntima no meio das roupas. Ela corre imediatamente até o rapaz para pegar suas coisas e pede para ele parar, mas Ben já está segurando uma peça em suas mãos, então ela começa a gritar com ele, pedindo para deixar o serviço com ela. De repente o rapaz percebe o que está em suas mãos, e ele imediatamente se sente envergonhado, então começa a se desculpar imediatamente, e Cinia pede que ele se acalme, enquanto ele continua a entrar em pânico. Depois de um tempo, a bruxa decide tratar as feridas de Ben, notando que tem bem menos delas. Uma das razões para a garota concordar em tratar as feridas dele é a oportunidade de ver seu corpo.
Então, a garota lembra de Ben reagindo nervoso à sua roupa íntima. Embora sua reação não fosse melhor, ficando envergonhada de como gritou pelo quintal que ele estava com sua roupa íntima nas mãos. De repente, a garota nota uma cicatriz no ombro de Ben, então ela decide perguntar de onde vinha. Mas acontece que o próprio rapaz não sabe de onde era, e provavelmente era algo da sua infância, então ele não sabe muito. Sem pensar duas vezes, o rapaz pergunta à garota se eles poderiam dormir juntos naquela noite. No dia em que se conheceram, Sínia permitiu que isso acontecesse, e desde então acontecia todas as noites. Agora, ela percebe que é a oportunidade perfeita para recusar, então ela está determinada. Mas à noite eles estão na cama, e ela percebe que não consegue recusar seu olhar de cachorro pidão. De repente, Ben pede à garota para segurar sua mão, embora estivesse um pouco envergonhado. Ele diz à garota que suas mãos sempre estão quentes, então ele consegue dormir mais fácil. Sínia pensa por um bom tempo, então ele imagina que ela é contra, fazendo ele parecer um pouco triste. Mas a bruxa não consegue dizer não de novo, então ela estende a mão e deixa ele feliz. Sínia não sabe se isso está relacionado aos seus poderes, mas quando ela entra em contato com Ben, ela também se sente ótima, e nota como pode sentir o batimento cardíaco dele. A garota acorda no meio da noite, completamente ansiosa por eles estarem juntos. Mas ela percebe que Ben já tinha adormecido, então ela se acalma um pouco. Depois que ela adormece, Ben abre os olhos, e sem pensar duas vezes ele aproveita o momento e beija sua mão. O rapaz começa a se sentir muito envergonhado pelo que fez, então se desculpa mentalmente com Sínia. Ao mesmo tempo, os homens descobrem onde Ben está, então informam o senhor sobre sua localização. Ele explica que levaria cerca de 2 dias para viajar a cavalo até a vila localizada ao sul. Depois disso o grupo recebe a ordem, então se movimentam para lá. O comandante sabe bem que tem que conseguir o que quer de qualquer forma, pois Ben tinha que aparecer na frente do grão-duque. Pela manhã, o rapaz cumprimenta Sínia e a chama para a mesa, já que ele tinha preparado um café da manhã especial. As habilidades culinárias de Ben ficam melhores a cada dia, fazendo Sínia concordar alegre com a sugestão. Ela adora principalmente os pães de batata que Ben faz, e só de saber que o rapaz está tentando muito já torna a refeição bem mais agradável. De repente, a garota olha para Ben e percebe que ele tinha mudado um pouco ultimamente. Ela menciona que ele está um pouco queimado, deixando-o bem perplexo. A garota fica surpresa quando ela vê que o rapaz está feliz com isso, mas de qualquer forma, Sínia fica feliz em ver o sorriso no seu rosto. Durante o café da manhã, o rapaz e a garota têm um momento divertido falando sobre sua nova vida, e depois de algum tempo Ben se prepara para ir ao trabalho, então a bruxa decide acompanhá-lo. Ela pensa em como caminha com ele para o trabalho todas as manhãs, como se realmente fossem casados. Sínia também percebe que pode descansar tranquila, já que Ben tinha feito todo o trabalho doméstico pela manhã. Hoje, o rapaz está prestes a receber seu primeiro salário, o que ele esperou ansiosamente durante todo o mês. Então, ela decide cozinhar alguma coisa para ele, já que Ben vem preparando tudo sozinho há algum tempo. Ao mesmo tempo, Ben está trabalhando, e um de seus colegas pergunta o que ele pretende fazer com seu primeiro pagamento. Ele responde que quer dar o presente certo com o dinheiro que recebeu. Seu colega assume que o presente é para a namorada de Ben, mas ele parece confuso e fica constrangido. Sínia é apenas sua salvadora. Ele quer se tornar o protetor dela para tentar devolver tudo o que ela fez por ele. Ele tenta explicar o relacionamento deles para os outros, mas um deles se junta à conversa e diz que se eles não estão juntos naquele momento, eles definitivamente estarão no futuro. Mas ele não consegue nem pensar nisso. Acontece que ele não entende seus sentimentos, e não consegue decidir sobre seus desejos. Quando ele vê Sínia, ele sente calor, querendo desesperadamente beijá-la e abraçar sua cintura. Os desejos dele ficam ainda mais fortes, então ele fica completamente constrangido, enquanto os trabalhadores dizem que se eles não são namorados, então eles devem estar casados. Mas Ben arde de vergonha, então ele corre depressa para continuar seu trabalho. Depois do trabalho, o rapaz finalmente recebe seu salário, querendo chegar à loja antes que ela feche. Ele espera que a garota goste de seu presente, apesar de não ser caro. Mas de repente um homem aparece atrás do rapaz. Ele se vira despreocupado, mas quando ele finalmente percebe os homens, Ben fica completamente horrorizado. Enquanto isso, Sínia está preparando sua sopa, e falta pouco tempo até que ela esteja pronta. O sol está prestes a se pôr, então Ben já deveria estar de volta, mas parece que dessa vez ele está atrasado. Ela espera por ele por muito tempo, mas mesmo depois do pôr do sol ele nunca volta. Ela começa a ser atormentada por vários pensamentos, se perguntando por que Ben não voltou para casa. Na manhã seguinte, ela vai ao trabalho dele para perguntar se eles o viram, mas ela não consegue descobrir para onde ele foi. Sínia não entende o que aconteceu, e ela entra em desespero pensando no porquê ele desapareceu. Agora, uma garota chamada May começa a se preocupar com a condição de Sínia. Ela percebe que teve sonambulismo de novo, acordando na entrada principal da casa. May pergunta à garota se a bruxa está com fome e como ela está. Sínia se deita na cama de novo,
e ela começa a lembrar o que tinha sonhado. Mas era sempre o mesmo sonho, ela estava esperando por bem depois de tudo o que tinha acontecido, e ela tem essa mesma dor de cabeça por muito tempo. May vai ao quarto da garota e pergunta à bruxa se ela está com dor de cabeça de novo. Ela se senta na cama de Cinia, e a garota pede para que ela lhe deixe sozinha, mas May responde que não deixará ela não importa o quanto ela pedisse, já que não tinha mais ninguém para cuidar de Cinia, então apenas ela poderia fazer isso. Olhando para a garota, a bruxa começa a perceber que durante o tempo que morou com ela já tinha crescido muito. Ela a conheceu quando ela implorou para ser poupada, jurando que nunca tinha roubado nada. Mas ela foi acusada disso, então foi jogada de um lado para o outro por muito tempo, sendo tratada da maneira mais terrível possível. Mas em um momento, Cinia defendeu a menina. Então, ela começou a se preocupar com ela, e a bruxa estendeu a mão para ela se levantar. Foi há exatamente 2 anos atrás quando a bruxa ofereceu sua ajuda à garota, e desde então elas viveram juntas. A garota começa a abrir as cortinas no quarto, enquanto conta a Cinia que os móveis da Vila Mullen deveriam ser entregues hoje. Mas depois de dizer isso a bruxa expulsa May de seu quarto de repente, surpreendendo a garota. Então, ela lembra de quando morou na Vila de Mullen, e como continuou lá por 1 ano depois que Ben se foi. Ela pensa em como Ben talvez possa voltar para lá, mas ela afasta esses pensamentos e lembra que ele não tem informações sobre ela agora, o que torna a busca mais difícil. Ela ficou irritada com ele por vários meses, já que ele partiu sem dizer uma palavra para ela. Ela tenta falar para si mesma que eles dois só viveram juntos por dias, então ela não deveria se entristecer tanto. Depois de 1 ano, Cinia decidiu deixar a Vila de Mullen tentando se libertar do passado. Então, agora já fazem 3 anos que ele se foi, o que deixa a bruxa completamente chateada com ele. Acontece que agora, a primeira página da história está prestes a começar. Cinia se levanta desanimada, então pergunta se a menina já comeu, mas ela responde que queria tomar café da manhã com ela. Mas ela avisa que não vai tomar café da manhã, querendo dar uma volta primeiro. May fica confusa, mas deseja à garota um bom passeio e pede que ela tenha cuidado. Como Cinia se tornou sua única salvadora, May está muito preocupada com a garota. Ela entende perfeitamente que sua salvadora parece bastante distante, mas na verdade ela é muito cuidadosa. Além disso, se a garota quisesse expulsar May de casa, ela teria feito isso há muito tempo. Ela ainda não consegue entender o que está acontecendo com Cinia, mas parecia ter luto em seus olhos. Ela pensa em como às vezes ela olha pela janela, e seus olhos parecem vagar como cinzas ao vento. É por isso que May decide ficar com Cinia, não importando o resultado. A garota decide preparar suas tortas de batata favoritas antes de Cinia chegar. Quando a bruxa sai, ela começa a se sentir mais viva, querendo escapar de todos os seus pensamentos, o que faz ela ir a um lugar mais barulhento. Ela também se lembra de que o vestido de May já está desgastado, então ela deve comprar um novo para ela, mas sabe que mesmo se fizer isso May ainda vai preferir usar seu primeiro vestido. De repente, a garota é agarrada por um homem. Ele a segura firme pelo pulso e a cumprimenta, dizendo que não se viam há muito. Mas Cinia olha irritada para ele, tirando o braço de suas mãos, notando como ele era persistente. Ela lembra que um assassino entrou na casa dela, se encontrando com May na entrada. Quando ela vê uma silhueta dele, ela começa a gritar de medo, então o assassino acaba fugindo surpreso. Cinia está prestes a deixar o insistente Charles, então ela se vira e começa a colocar o capuz sobre a cabeça, escondendo seu cabelo vermelho. Vendo que a bruxa não ouve de forma alguma, Charles começa a ficar indignado, mas ela não se incomoda. A garota entende bem que provavelmente ele tinha um motivo para ir até ela. Sendo filho do chefe da vila, ele tinha seu próprio poder e influência, então, ele se comportava como se o mundo estivesse aos seus pés. Naquela época, o ponto todo era que o pai dele era muito familiarizado com o senhor local, então ele tinha conexões com a aristocracia. É óbvio para Cinia que ele pensa nela como apenas uma mulher solitária que vive sozinha, e ela sabe por que ele apareceu no meio da noite. Ela olha com uma expressão assustadora e diz que sabe que foi ele. Mas Charles começa a perguntar se ela tem provas. Ele aproveita o momento e a irrita, mas Cinia manda ele vigiar suas palavras, porque se ele for pego ela não o poupará. Quando a garota começa a sair, Charles decide impedi-la já que não tinha terminado. Ele não pode se dar ao luxo de ser tão negligenciado nessa vila, onde todos querem lhe agradar e receber sua atenção. O homem fica furioso com o comportamento dela, achando que Cinia cederia. Quando ele tenta agarrar a bruxa, de repente ela vira o jogo contra ele, e o homem se vê no aperto firme dela, enquanto os outros veem tudo o que está acontecendo. Ninguém pode acreditar que uma garota tão frágil é capaz de algo assim. Assim que Charles começa a entrar em pânico, Cinia imediatamente o solta, fazendo com que o homem entenda que ele não deveria se meter com ela. Ela diz a ele que ele atacou primeiro, então ela simplesmente revidou. Muitas pessoas viram Charles incomodando ela mas não disseram nada a respeito, já que ele era filho de um ancião. Charles começa a gritar com todos que apenas assistiam um homem sendo humilhado por uma garota. Então o rapaz o ajuda e o levanta, o que faz Charles se sentir ainda pior. De repente, ele se vira e nota um cara surpreso,
falando baixinho de como Cinia é uma bruxa. Charles começa a escutá-lo, e descobre que Cinia tinha fugido há muito tempo. Então ele segura o homem, que começa a dizer que aquela bruxa de fogo é um verdadeiro monstro, e Charles nota a queimadura em seu rosto. À noite, a garota traz a nova mesa de madeira para sua cabana, o que deixa Mai muito surpresa. Cinia também entrega à garota seu novo vestido, o que deixa Mai um pouco desajeitada. Quando ela o desembrulha, seus olhos brilham de alegria, percebendo que é um maravilhoso vestido rosa. A garota olha para sua salvadora e agradece por todo o cuidado. A bruxa não desgosta da garota, e na verdade ela também é grata a ela. Mas ela sabe que não deveria se apegar a mais ninguém, pois já teve um momento que desestabilizou a bruxa. De repente, a garota se vira e começa a sair da sala, surpreendendo a garota. À noite, um homem se perde na floresta enquanto examina a área. O caminho era longo, mas ele pensa em seu encontro na manhã seguinte, então queria voltar o mais rápido possível. Depois de caminhar um pouco mais, ele começa a sentir um cheiro de queimado e fica em alerta. Mas de repente ele vê uma casa em chamas e se assusta, e depois vemos o broche de Charles no meio das cinzas. Cinia acorda de repente por causa do frio, mas então ela percebe onde está, e fica horrorizada. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Bruxa de Fogo.